Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os anestésicos locais e a sua relação com o pH dos tecidos. Bom, vocês já devem ter ouvido falar aquela história que quando está o tecido inflamado ou quando está infeccionado é mais difícil de pegar anestesia ou não pega anestesia. Bom, na aula, nós vamos ver o quanto isso é verdade e o que nós podemos fazer a respeito. Os nossos sais de anestésicos locais, na verdade, os nossos anestésicos locais, eles são básicos, ok? Então, eles têm o pH elevado em suas formas naturais. E eles são misturados com ácidos na formação de sais ácidos. Então, a gente tem sais ácidos dos anestésicos locais na composição lá das nossas formas farmacêuticas que nós vamos utilizar nos pacientes. Normalmente o ácido utilizado, então, é o ácido clorídrico. Isso é feito para facilitar a difusão tecidual, então para facilitar que o anestésico local se difunda nos tecidos onde a gente vai fazer a aplicação, onde a gente vai fazer a anestesia, em função dessa sigla aqui, do pKa, que é a constante de dissociação dos anestésicos locais. Então, quando eles são nessa formação de sais ácidos, facilita a difusão tecidual em função da modificação dessa constante de dissociação. Bom, isso tudo parece muito complexo, muito abstrato, então vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro para entender este conceito, ok? Então aqui o que nós temos? Nós temos um esquema de uma fibra nervosa, tá? Aqui estaria nosso estímulo doloroso e na outra ponta o sistema nervoso central. Então, lembrando que o nosso estímulo tem que passar por toda a fibra nervosa até chegar no sistema nervoso central, onde vai ser interpretada a dor. Então, para o paciente sentir dor, precisa chegar o estímulo aqui no sistema nervoso central. O nosso objetivo com o anestésico local é bloquear, né, bloquear a passagem desse estímulo. Onde nós vamos depositar o nosso anestésico local? Nosso anestésico local vai ser depositado aqui, no tecido extracelular. Então, a gente deposita o nosso anestésico local fora da fibra nervosa. E ela precisa, de alguma forma, entrar aqui para dentro da nossa fibra nervosa para fazer o bloqueio. Quando a gente deposita o nosso anestésico local, ele está nesta forma, essa forma catiônica aqui que a gente está vendo, essa forma catiônica. E ele, através dessa constante de dissociação, ele vai se dissociar na sua forma livre, e essa sim consegue penetrar para dentro da fibra nervosa. Então aqui a gente está tendo um exemplo, digamos que em 1000 partes que a gente deposita aqui no lado de fora, então a gente depositou 1000 partes aqui pelo lado de fora. Dessas 1000 partes, 750 vão ficar na forma catiônica e 250 partes, ou 25%, a forma livre, que vai conseguir entrar lá para dentro. E daí desses 250 vão voltar a se associar na forma catiônica, e esta é a forma que faz efeito dentro da fibra nervosa. Então, com essa concentração, a gente vai ter o estímulo e esse estímulo consegue ser barrado. A gente está falando, então, num tecido extracelular sadio, com um pH normal. E o que aconteceria se a gente não tivesse um tecido extracelular sadio, quando a gente tem uma inflamação ou infecção no local onde a gente vai anestesiar? Então, aqui nós temos o exemplo de um tecido extracelular inflamado, ok? Então, o tecido extracelular inflamado, vejam que o pH diminuiu, então nós temos um pH mais ácido, e com esta constante de dissociação do anestésico local, a gente, lembrem que no slide anterior eu mostrei que das 1000 partes que a gente injeta ali de anestésico local, 250 ou 25% iriam dissociar, né, da forma catiônica para a forma livre. E aqui apenas 1% ou 10 partes em 1000 consegue se dissociar para a forma livre para penetrar dentro da fibra nervosa e voltar a se transformar na forma catiônica
para fazer o bloqueio na fibra nervosa. Então, é uma parte muito menor, 25 vezes menos a gente tem de anestésico local entrando dentro da fibra nervosa. E o anestésico local, ele vai funcionar dentro da fibra nervosa. Aqui fora, ele não nos adianta para nada, ele precisa estar lá dentro da fibra para funcionar. Então, o que vai acontecer agora tendo essa concentração muito baixa aqui de anestésico local? Eu vou ter o meu estímulo e o meu estímulo vai conseguir chegar até o sistema nervoso central e o paciente vai sentir dor, o paciente vai sentir desconforto. Então, isso é a explicação de por que quando a gente tem um tecido extracelular inflamado e a infecção, lembrem que a infecção traz a inflamação, e diminuindo o pH, a gente consegue que menos anestésico local consiga penetrar para dentro da fibra nervosa. E isso acontece com todos os anestésicos locais. Essa tabela, o que ela está nos mostrando? Aqui nós temos o agente, né, o fármaco anestésico local, e a constante de dissociação. Este número que vai me dizer o quanto que vai dissociar do anestésico local em determinado pH. E vejam que a lidocaína, prilocaína, mepivacaína e articaína, que são nossos anestésicos locais de uso corriqueiro, todos têm uma constante de dissociação muito semelhante. Então, isso quer dizer o quê? Que, na verdade, não vai interessar qual anestésico local injetável que eu vou estar utilizando, todos vão estar sujeitos a este mesmo efeito. A bupivacaína, que é o anestésico local de longa duração, tem um pouquinho diferente a constante de dissociação, não é muito diferente. A benzocaína, que teria uma constante diferenciada, ela é um anestésico local do tipo éster e a gente não usa ela na forma injetável. Ela é muito conhecida, né, na forma de anestésico tópico. E então, o que nós podemos fazer a respeito dessa situação da inflamação, da infecção? Bom, em primeiro lugar, a gente deve tentar resolver a inflamação antes de fazer, né, o procedimento que precisaria fazer a anestesia. Vamos dar um exemplo. Um paciente que tem uma pericoronarite no terceiro molar. Primeiro, se possível, vamos tentar resolver essa pericoronarite com técnicas locais ou com alguma medicação antes de programar a exodontia deste dente. Claro que isso nem sempre é possível. Muitas vezes nós precisamos fazer anestesia naquele dia. O tratamento do paciente, vamos dar um outro exemplo, de uma pulpite irreversível. Não adianta a gente mandar o paciente para casa com medicação, a gente vai ter que fazer a anestesia e vamos ter que fazer a abordagem daquele dente naquele momento. Então a gente passa para uma segunda tática, que é a anestesia longe da área inflamada. Lembrem-se que quando a gente faz uma anestesia, um bloqueio do nervo, toda a área distal ao bloqueio que a gente fez vai ficar anestesiada. Então vamos fazer aqui um esquema. Nós temos o sistema nervoso central, tá? E uma fibra nervosa que vai levar o estímulo até o sistema nervoso central. Quando a gente faz um bloqueio anestésico, a gente fez o bloqueio aqui com o nosso anestésico local, toda esta área distal ao bloqueio, a área antes da região que a gente bloqueou em direção ao sistema nervoso central, né, que é uma área distal, vai ficar anestesiada. Então eu tenho, digamos que o meu dente com a inflamação está nesta região aqui, eu faço a minha anestesia mais longe, eu tento fazer a minha anestesia longe do local que está inflamado, porque esta região aqui eu tenho maior taxa de sucesso com a minha anestesia do que nessa região onde o pH está muito alterado. Isso também nem sempre é possível, então vai ter situações, né, vão ter situações em que a gente vai ter que utilizar uma dose maior de anestésico local, lembrando que uma menor parte dele vai entrar dentro da fibra. Então a gente vai, infelizmente, ter uma dificuldade, sim, maior de fazer anestesia local em alguns casos. E é isso aí. Então lembrem-se de curtir nossos vídeos, inscrever-se no nosso canal
E não se esqueçam de apertar no sininho para sempre receber notificações quando a gente lançar material novo para vocês.